Já diziam que a única certeza na vida é a morte, porém no universo de premonição existe sim alguns truques para você driblar a moça do capuz e da foice. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, todo mundo já está familiarizado com como funciona praticamente o universo de premonição, pelo menos em sua essência, né? A base principal da história de cada filme ali, de toda a franquia também, né? Mas existem também umas pequenas regrinhas que existem dentro desse universo para você conseguir fugir da Dona Morte, né? Da Dona Hela ali também, do Thanatos, enfim, de qualquer que seja a personificação da morte que eles trabalham aqui também, porque até onde se sabe é só a morte, né? Tipo, uma força da natureza, quase que uma entidade também que é trabalhado ao longo desse universo também, né? A gente já sabe a principal, que é justamente a pessoa que tem as premonições em si, o protagonista, mas também existem uns truquezinhos para você tentar driblar ali por um máximo de tempo que você conseguir também. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essas regras que foram mostradas ao longo da franquia de premonição, dos 5 filmes que foram lançados, e quem sabe nesse 6º filme não tem uma nova regra, com certeza vai ter, para explicar melhor o plot que eles estão tentando trabalhar ali, que é bem interessante. Eu já fiz vídeo sobre isso que você pode conferir no card aqui em cima também mais detalhadamente. Aqui a gente vai focar especificamente nessas regras para poder tentar escapar da morte ali no universo de premonição nos 5 filmes que foram lançados até agora, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso então? Bora ver como escapar da morte no universo de premonição. Com certeza em algum momento na vida você ouviu aquela frase que quando chega na sua hora e ponto final, né? Não tem como barganhar, negociar, implorar, choramingar, seduzir, ameaçar, assediar ou fazer qualquer coisa com a moça do capuz preto ali, porque não tem jeito. Chegou sua hora, ponto. Não tem o que fazer ali também, né? Porém, no universo de premonição a gente vê que é bem diferente, principalmente quando se trata de pessoas que têm as premonições ali também, né? Que são os protagonistas dos filmes. Eles conseguem ver o que vai acontecer exatamente naquela grande catástrofe que vai acontecer, que vai tirar a vida de muitas pessoas ali também, né? Porém, também existem algumas pessoas que com o tempo eles vão aprendendo alguns sinais que existem ali também, né? Tudo bem, a pessoa que tem a premonição é a principal ali, ela tem meio que a visão, a clara evidência de certa forma ali do que vai acontecer, mas outras pessoas ali, principalmente sobreviventes, né, da grande catástrofe, conseguem aprender, pegar os pequenos sinais que existem ali também. E esses sinais podem aparecer de várias formas diferentes, como por exemplo no 2º filme, onde existem certas sombras que são mostradas ali indicando possíveis ameaças para a próxima pessoa da fila, né? Ou, por exemplo, no 3º filme, onde existem fotos ali, né? Fotos que foram tiradas das pessoas que indicam como essas pessoas poderiam morrer, né? Não é uma forma muito nítida, mas dá para ter mais ou menos uma certa noção ali do que pode acontecer com elas e do que elas deveriam evitar. Embora que se a gente parar para pensar nessa perspectiva do Premonição 3, né, sobre essa questão das fotos, não faz muito sentido, porque se todos eles deveriam ter morrido na montanha-russa, como é que as fotos podem prever como eles vão morrer depois, né? Tipo, então, a franquia tá cheia desses furos de roteiro ali também, né? Que é melhor a gente ligar a suspensão de descrença, porque senão a gente fica paranoico com isso, mais paranoico do que as pessoas que estão no filme. Bom, mas a princípio, praticamente todos esses sinais, principalmente para as pessoas que não têm o dom da premonição ali também, só vão aparecer depois que elas sobreviverem à grande catástrofe, que foi como eu falei no último vídeo também, né? Que é praticamente o grande plot de cada filme. Uma pessoa tem a premonição, ela vê uma grande catástrofe acontecendo ali também, né? E a partir daquele momento ela consegue sair dali, salvar algumas pessoas também, antes da catástrofe acontecer, e a morte vai perseguindo uma por uma na exata ordem que elas deveriam ter morrido naquela grande catástrofe ali também, né? E é preciso fazer isso porque são pessoas que em tese não deveriam estar vivas, né? E a partir do momento que essas pessoas sobrevivem, meio que pode causar um certo efeito em cadeia, uma espécie de efeito dominó, um efeito borboleta ali também, que também garante a sobrevivência de outras pessoas, como foi o que aconteceu em Premonição 2, né? Tanto que depois a Dona Morte teve que ir atrás daquelas pessoas ali também, né? Numa ordem diferente
de como ela deveria ter feito, né? Não na ordem que elas deveriam ter morrido na catástrofe ali da rodovia, mas em si na ordem que elas deveriam ter morrido no passado, mas acabaram sobrevivendo porque ela estava ocupada caçando as outras pessoas que sobreviveram no primeiro filme também, né? Então tem esse efeito cadeia ali também, né? Que tipo, a gente não sabe até o quão grande ele pode ser, né? Vai saber que depois que ela teve que caçar essas pessoas no segundo filme, outras pessoas acabaram sobrevivendo também, ela deixou passar algumas outras pessoas e por aí afora também. Talvez justamente por conta disso, desse tanto de pessoas que acabaram meio que sobrevivendo ao longo desses filmes também, né, que acabaram escapando por conta da Dona Morte, indo atrás de outras pessoas ali também, dos sobreviventes de cada filme, possa ter gerado esse efeito que a gente conhece agora no sexto, tá para ser apresentado no sexto filme, que é justamente muitas dessas pessoas que sobreviveram estarem casando e tendo filhos, tendo pessoas que não eram para ter nascido, que não eram para existir. Mas isso aí a gente só vai ter confirmação mesmo quando o filme sair. Tá, dá para fugir dessa possível catástrofe, mas dá para impedir essas catástrofes? Bom, é difícil dizer porque muitas delas, quando a gente pega em comparação nesses filmes, geralmente acontece por eventos de causas naturais também, né, catástrofes naturais, ou por falhas técnicas que talvez não dê pra impedir ou prever ali, né? Tipo, você prevê a catástrofe, mas não o porquê dela acontecer. Então, tipo, por que o avião explodiu ali também, né? Não tem como prever e evitar aquilo. Ou porque a ponte caiu lá no quinto filme. A ponte caiu por conta de falhas na arquitetura também, por ação dos ventos. Isso acontece ali também, né? Então não é um tipo de coisa que dá pra evitar. Porém, no quarto filme, mais pro final ali, né, o protagonista, que é o Sam, não vou lembrar o nome de todos eles agora, né, vamos supor que é o Sam. Eu sei que um deles se chama Sam, mas eu não sei qual agora, né, acho que é o do quarto ou do quinto, é por aí. Bom, o protagonista do quarto filme, né, ele tem a previsão de que vai acontecer uma grande catástrofe no shopping, uma explosão que vai matar um monte de gente ali, só que aquela catástrofe em específico ele conseguiu evitar, né. Então, tipo, é possível sim evitar algum tipo de catástrofe em menor escala, ou talvez algum tipo de catástrofe secundária que foi feita justamente para eliminar um grupo de sobreviventes ali da catástrofe anterior, como foi o caso desse quarto filme. Sobraram 3 pessoas ali do acidente, né, na pista de corrida ali também, né? Então a morte meio que decidiu fazer uma outra catástrofe ali também, né, para eliminar essas últimas pessoas e porventura acabar eliminando algumas outras pessoas que talvez não fosse a hora delas ali, né? Então, tipo, meio que fez uma bagunça, adiantou o trabalho de algumas ali, o que também poderia ser um pouco desequilibrado ali nessa cadeia, na forma que a Dona Morte trabalha ali também, né? Porque talvez esteja tirando vida de pessoas que não eram pra morrer naquele momento, mas como foi uma coisa evitada ali também, né? Meio que não tem muito porque a gente ficar pensando nisso também, porque não aconteceu, né? Então não tem como a gente parar pra pensar nessas pessoas que sobreviveram ali também, né, que não necessariamente sobreviveram, mas também não tiveram um fim antes da hora, enfim, né, acho que tem só nesse quesito do Premonição 4 teria que fazer um vídeo só sobre esse assunto também, né, então a gente vai focar aqui na franquia como um todo e não entrar em tantos detalhes de cada filme específico. Beleza, escapou da grande catástrofe, já é só prever os sinais depois. Dá pra fugir da morte? Em tese sim, mas não por muito tempo, porque a partir do momento que você consegue fugir do momento que a morte vai te perseguir, né? Ela vai perseguindo um por um na hora que deveria ter morrido. Se você consegue fugir ou alguém te salva naquele momento, você não está 100% salvo, você apenas adiou o que seria o inevitável. Você vai pro fim da fila e aí quando a moça do capuz pegar todo mundo ali, aí ela volta atrás de você. O que mostra que claramente ela tem uma espécie de transtorno obsessivo compulsivo ou ela é muito organizada também, né? Tipo, sei lá, um Sheldon da vida lá do The Big Bang Theory, né? Porque, tipo, ela sempre vai perseguir na ordem que deveria ser. Se 3 pessoas fugiram, conseguiram escapar, então ela vai atrás dessas 3 pessoas na ordem que elas deveriam morrer, né? Enfim, né? Ela vai caçando de um jeito ou de outro, né? Em tese, dá pra você passar um bom tempo longe, não sabe exatamente quanto, se a gente considerar pelo menos a Claire, que foi uma das personagens do primeiro filme, ela passou mais de 1 ano conseguindo escapar da morte, principalmente depois que ela se internou num hospício, numa ala psiquiátrica ali também, numa sala completamente fechada, sem nada ali também, que pudesse causar algum tipo de risco de vida pra ela. Assim que ela depois saiu pra ajudar a Kimberly, que foi a protagonista do filme, né? Aí não tem mais jeito, ela se colocou em risco e acabou morrendo no meio dessa história também, sem saber exatamente qual seria a ordem dela também, né? Em que momento ela se encaixaria, né? Mas a morte deu um jeitinho ali também, né? Mas de um jeito ou de outro, em tese, daria sim pra fugir, mas provavelmente uma forma muito extrema, muito de que você ficasse completamente paranoico também, né? Então de um jeito ou de outro daria assim
assim, daria pra fugir, mas talvez não por muito tempo também, né? A gente vai ter esse sexto filme que com certeza tiveram algumas pessoas que conseguiram fugir, né? Conseguiram salvar, né? Se salvar ali também por bastante tempo. Mas aí, como eu falei, só quando o filme sair a gente vai ter certeza do porquê disso. Porém, no meio dos filmes, a gente tem a participação de um médico legista ali também, que eu esqueci o nome, qualquer coisa vai estar o nome dele aqui também, onde ele explica como é que funciona a morte. Então ela é como se fosse uma espécie de força da natureza, uma espécie de entidade ali também, que não gosta de ser enganada, que não gosta de ser superada ali também. Então ela sempre vai achar um jeito de ir atrás dessa pessoa, mas também existe um jeito de também escapar dela. Possivelmente esse cara seja um mestre disso, ele tenha passado por bastante tempo fugindo dela também, né? Pelo menos, acho que seria interessante ver ter um spin-off dele, só pra mostrar a história de origem desse cara, porque realmente é um personagem bem curioso, né? Aqui é um caso de spin-off que acho que valeria a pena, né? Bom, uma das primeiras regras, né? Bom, ele falou sobre esses finais lá, esses sinais no primeiro filme também, né? Pra poder escapar. Mas no segundo ele deu uma outra alternativa, né, de acabar meio que por completo essa lista de sobreviventes ali que a morte está perseguindo, que é o quê? Uma nova vida surgir no meio dessa lista aí também, né, o que desequilibraria por consequência toda essa ordem, porque tipo, é uma vida que não deveria existir. Então meio que salvou todo mundo ali também, né? Talvez seja justamente essa questão da nova vida que vai incentivar os eventos desse novo filme, né? Mas de novo, eu tô falando muito do novo filme, mas aqui a gente tá apontando várias teorias, várias regrinhas que foram mostradas ao longo da franquia, que pode ser também trabalhado ao longo daqui, né? Então, possivelmente essa questão de nova vida possa ter sido utilizada para esse novo filme também. Mas como assim uma nova vida? Tá falando de uma coisa metafórica ali também? Tipo, sei lá, batismo, nasceu de novo ali, que nem a Bíblia prega? Bom, até onde sabe não, né? A princípio isso é só especulação. Durante o filme, eles pensaram que era justamente sobre uma das mulheres que deveria ter, uma das pessoas que supostamente deveria ter morrido naquele acidente da estrada, né? Que estava grávida, mas por conta da premonição, ela sobreviveu. Então, se eles conseguissem manter ela viva por bastante tempo, até que a criança nascesse ali também, né? Então, consequentemente, seria uma vida nova, uma vida que não era nascida no momento do acidente. Então, isso cancelaria a perseguição da morte em todo mundo ali, né? Porém, quando a criança nasceu, a Kimberly teve mais uma premonição revelando que, na verdade, não era para ela ter morrido naquele acidente de trânsito. Ela ia sobreviver de qualquer jeito ali, né? Então, tipo, não seria isso que era para acontecer, né? Até porque também, se a gente parar pra pensar, se ela era uma das sobreviventes, por que a Kimberly não foi atrás dela logo de início para ela ser uma das vítimas da morte ali também, que ela ia caçar em algum momento, né? A gente nem viu direito como ela ia morrer. Enfim, né? É um tipo de coisa que, como eu falei, são vários furos de roteiro que a franquia acaba tendo, né? Mas assim, se supor que uma pessoa consiga ter um filho ou uma filha ali também, né? Isso possa quebrar um pouco, ou por um momento, essa perseguição da morte ali, né? Talvez o sexto filme trabalhe justamente com essa ideia, né? Mas como eu falei, é meramente especulação até aí. Então, o que seria essa nova vida? No caso do filme, a Kimberly ela se jogou num lago, né? Ela pegou uma ambulância, dirigiu até um lago e se afogou, né? Teoricamente, ela morreu ali por alguns minutos, né? E assim, você não pode morrer antes da hora, né? Tipo, não chegou a sua vez na lista da moça da foice ali também, né? Não tem como simplesmente antecipar o trabalho dela. A gente já viu alguns casos na franquia, né? O cara pega uma arma, tenta atirar na sua cabeça, ela tá com o pente todo carregado, mas todos os tiros falham, né? O gatilho falha o tempo todo, não atira uma bala sequer ali também, não adianta brincar de roleta russa, porque nunca vai chegar a sua vez ali também, né? Já teve gente que tentou se enforcar, mas a corda rompia, tentava se envenenar com o carburador do carro, mas o carro não pegava. Enfim, tentava várias coisas, mas não dava pra funcionar. Por quê? Porque não era a vez da pessoa ali também, né? Porém, a Kimberly conseguiu ir um pouco além, ela conseguiu se afogar, meio que parar seus batimentos cardíacos, consequentemente morrendo por alguns minutos ali, né? Tecnicamente, clinicamente, ela estava morta, mas fizeram uma ressuscitação dela ali também com como é que chama aquele negocinho lá? Aquele negócio da choque ali que sempre confundo a palavra, como é que é? Enfim, quem sabe, sabe, né? Qualquer coisa eu vou colocar o nome aqui do aparelho também, né? Mas ela conseguiu fugir, né? Então, a partir do momento que ela foi ressuscitada tecnicamente ali, né? Clinicamente, automaticamente criou-se uma nova vida, né? Então, meio que livrou todas as pessoas que sobraram naquela lista, que no caso era ela e o policial ali também da história. Então, a princípio, se alguma pessoa que fora tentar se matar ou morrer tecnicamente antes da sua hora chegar ali na lista, né, antes da Dona Morte ir atrás dela e depois ser trazida de volta à vida,
é uma possibilidade de acabar anulando aquela lista por completo. E no terceiro filme, a gente até tem um momento, né, uma certa teoria de que se você matasse a última pessoa da lista, praticamente anularia por completo também, né? Mas é como eu falei, não dá pra matar uma pessoa ou a pessoa se matar um dos sobreviventes ali, porque a morte não vai deixar. Ela vai ir atrás de você quando ela quiser. Não adianta tentar antecipar o trabalho dela ali também, né? A não ser que fosse um caso parecido com o do segundo filme, né? Que aí, talvez, sei lá, se ela tivesse uma overdose, ou se afogado ali também, depois tivesse uma forma de ressuscitar ela também, seja com massagem cardiovascular, ou talvez com uma injeção de adrenalina, ou alguma coisa assim do tipo também, né? Aí talvez pudesse dar certo, mas apenas realmente ir atrás de uma pessoa aleatoriamente, né, principalmente se for a última, independente da ordem que ela fosse aparecer, não ia dar certo, né, tipo, não ia ter como tirar a vida dela, porque não é o momento dela ainda. E por fim a gente chega no quinto filme, que tem talvez a regra mais sombria que foi apresentada até agora, que é justamente tirar a vida de uma pessoa que não deveria morrer naquele momento. Como assim? Vamos supor, você foi um dos sobreviventes ali da grande catástrofe, que alguém teve a premonição e você conseguiu se salvar ali também, né? Só que o que acontece? Chegou o seu momento, a morte chegou na vez de pegar ele também, né? Então você vai lá, mata uma pessoa nesse momento também, né? Tipo, que não era pra morrer, que não faz parte dessa lista, e automaticamente você fica com um tempo de sobra de vida que essa pessoa tinha ali também, né? E é justamente mais sombria porque você teria que matar uma outra pessoa, uma pessoa completamente inocente ali também, né? Não necessariamente, você podia até perseguir, sei lá, um assassino, um serial killer, um ditador, um político, alguma coisa assim também, né? Que não deveria morrer, mas ainda assim é bem pesado também, né? Tipo, porque você teria que tirar a vida de uma outra pessoa para poder ganhar o tempo de vida, mas você nem sabe quanto tempo de vida aquela pessoa tem, né? A gente viu o que aconteceu no quinto filme. Então, por exemplo, o protagonista, né, o Sam, não sei se Sam é do quinto ou do quarto filme, mas o protagonista do quinto filme, ele conseguiu meio que, não o protagonista, né, mas primeiro teve o amigo dele que matou um policial, que não estava na lista, ele conseguiu o tempo de vida do policial, daí o Sam, protagonista ali, né, matou o amigo dele e ficou com um tempo de vida que era do policial. Então, tipo, aí só durou acho que uns 6 meses ali até chegar aos eventos do primeiro filme, que é justamente o da queda do avião ali, o do avião explodindo. Então, tipo, não tem como saber exatamente quanto tempo de vida você vai ter ali também. Quanto tempo de vida você vai roubar da pessoa. Pode ser talvez 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser 20 anos ali, pode ser só algumas horas, enfim, não tem como ter certeza ali, né? Então, tipo, é muito sombrio, é muito pesado, porque você pode tirar uma vida de uma pessoa que pode ser inocente ali também, e você não sabe quanto tempo de vida ela vai ter também, né? Quanto tempo de vida vai acrescentar ali. Pode ser muita coisa ou pode ser pouca coisa. Então, é muito arriscado também. Essas são todas as regras até agora apresentadas na franquia que podem ajudar você a escapar da moça da foice do capuz preto ali também, né? Não são regras que vão fazer com que você fuja de forma definitiva também. Todas elas só vão fazer com que você consiga escapar por um tempo ali, né, meio que adiar o inevitável, porque como eu falei no começo do vídeo, né, a única certeza que a gente tem na vida é a morte também. Então em algum momento todos os protagonistas, mesmo que, sei lá, passam 80 anos, vai envelhecer e morrer por causas naturais, vai acabar morrendo em algum momento ali também, não tem como evitar isso, a não ser, é claro, jogar mais pra frente aí no tempo também, essa hora. Mas e vocês, conhecem alguma outra teoria que poderia ajudar nesse adiantar a morte, talvez até uma forma de virar imortal? Eu acho que não, acho que se colocar isso na franquia quebra muito o universo também, né? Tipo, já tá exagerando muito com o que eles já proporam até agora, né? Mas o que vocês acham? O que vocês acham que vai favorecer nesse novo filme, onde um monte de gente sobreviveu e conseguiu formar famílias, ter filhos e ter netos ali também? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã da franquia de Premonição, que é fã de terror, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!